Abra sua Bíblia. No texto de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: deixa eu te perguntar, o que estava em volta de Jesus? O quê? Grandes multidões. Tinha uma grande multidão. E ele disse: se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus amados irmãos, Jesus está com uma grande multidão ao seu redor. E ele fala assim: tem muita gente aqui, mas nem todo mundo aqui vive de forma agradável a mim. O que Jesus estava dizendo é: tem muita gente aqui, estou cheio de fã, mas eu estou atrás de discípulo. O fã, ele aprecia a performance específica de alguém. O discípulo olha a vida como um todo. O fã, ele aprecia a performance e ele não está envolvido em relacionamento. O discípulo quer intimidade. O fã, ele aplaude aquilo que chama atenção. O discípulo está atento àquilo que ninguém talvez dê atenção, porque é aquilo que faz a diferença. Na igreja está cheio de fã de Jesus, mas não é novidade não, no mundo também. No mundo, Jesus é chamado do maior psicólogo do mundo, o maior pedagogo do mundo, o maior professor do mundo, o maior influenciador do mundo, o maior mestre da história. Todo mundo elogia Jesus. Aliás, está cheio de influenciador que nem convertido é, mas fala de Jesus, fala da Bíblia, porque vende. Está cheio de influenciador que não quer igreja, não quer pastor, não quer irmãos, não quer convivência cristã, não quer ajudar um casal da igreja que está com dificuldade no casamento, não quer ajudar o filho de alguém da igreja que está com problema com droga, não quer sentir cheiro de gente, mas gosta de dinheiro de gente, e fala, porque é bonito falar da Bíblia, falar de Jesus, porque todo mundo curte. Jesus está cheio de fã, mas Jesus não está atrás de fã não, ele está atrás de discípulos. Por isso o tema de hoje: não basta aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Aceitou Jesus, e aí? Eu aceitei Jesus. Olha só, quando você passa por uma dificuldade, imagina que você está precisando de sangue, senão você vai morrer. Aí um criminoso terrível faz uma transfusão de sangue, e o sangue dele salva você. Ele foi o seu o quê? Salvador. Mas ele agora é o Senhor da sua vida, ele que instrui a sua vida, ele que orienta a sua vida. Não, foi seu Salvador, mas não é seu Senhor. Imagina que você foi sequestrado, um policial entra no cativeiro, salva você de lá, tira você de lá.
A partir daí, tudo que ele falar você vai fazer? A partir daí você vai obedecer tudo que ele quiser? A partir daí ele é o instrutor da sua vida? Ele foi seu salvador, mas ele não é o seu Senhor. Quando a gente vai no futebol, a gente vê rapidamente algumas pessoas que são fãs, mas não são discípulos. Parece que quando o cara bota a chuteira, Satanás vem junto. Xinga palavrão, bate nos outros, ameaça. Cara, parece que fica fora de si. E você fala, caramba, meu irmão, brincadeira aqui da igreja, sou amigo. E o cara perde a cabeça. Tem muita gente que não tem o domínio do Espírito Santo. Tem muita gente que é fã. Meus irmãos, agora precisamos entender uma coisa. Quem é discípulo está preocupado em viver como discípulo. Está preocupado com o testemunho de discípulo. Você acha que você com um uísque na mão, numa festa, vai falar que Jesus transforma, que Jesus é a solução? Você acha que alguém te dá crédito? Você acha que você num barzinho, com 5 garrafas de cerveja, só está você e um amigo, e você ainda tornou mais que um amigo, aí você fala que Jesus é a liberdade, você acha que alguém acredita? Jesus não está querendo gente que quer viver a vida do seu jeito e acha que Deus tem que se adequar ao seu jeito, não. Ser Senhor da nossa vida é dar a palavra final. Teve um movimento na história chamado de Anabatista. Eles influenciaram muito o surgimento dos batistas. Os anabatistas, quando alguém decidia ser discípulo de Jesus para valer, eles batizavam a pessoa, desciam nas águas e tiravam das águas. Mas eles começaram a ser perseguidos, muito perseguidos. E sabe o que fizeram com eles? As pessoas iam num tanque, pegavam a cara dos anabatistas assim, ó, enfiavam dentro da água. Você gosta de batismo? Então toma. Enfiava a cara dele dentro da água. Quando estava quase morrendo afogado, tirava a cara, e aí, vai renunciar essa doutrina sua aí, cristã? Se não renunciasse, ele enfiava a cara de novo. E muitos foram mortos, afogados, porque decidiram não renunciar à sua fé em Cristo Jesus. Meus queridos, nós precisamos entender que esse povo todo, que tem linguajar de ímpio, festa de ímpio, sexualidade de ímpio, piada de ímpio, crença de ímpio, não é gente que pode falar, Jesus é o meu Senhor. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu gosto de Jesus, eu acho Jesus legal. Não basta aceitar. Quem aceita tem que tê-lo não apenas como Salvador, tem que tê-lo como Senhor. Porque se Ele não é Senhor, que aceitação é essa que você teve? O quanto Ele realmente é Salvador da sua vida, se você só quer Ele para fazer a sua vontade e te levar para o céu, mas você não quer Ele para dirigir e mostrar o caminho para a sua vida. Querido, hoje eu quero dizer que Jesus é o nosso Salvador. Isso significa que Ele morreu por nós. Mas ser o nosso Senhor significa que nós é que estamos dispostos a morrer por Ele. Quais as características de alguém que tem Jesus como Senhor? Primeiro, é a pessoa que abre mão da própria vontade pela vontade de Deus. Se você tem Jesus como seu Senhor, não apenas como Salvador, você abre mão da sua vontade pela vontade de Deus. No versículo 26, nós lemos assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Receber a Cristo não é receber alguém para fazer sua vontade, mas é desistir de viver sua própria vontade.
Quem quer agradar a si mesmo não vai agradar a Deus. Não, mas eu vim para a igreja e eu quero que Jesus me aceite. Ei, quem vem para a igreja é quem não se aceita mais. Quem vem para a vida cristã é aquele que entendeu que a vida que vive não está indo pelo caminho melhor. Está faltando alguma coisa. Que história é essa? Eu vim, ele tem que me aceitar. Pastor, mas eu posso vir para a igreja? Eu penso sobre sexualidade isso. Eu penso sobre meus negócios aquilo. Pode vir para a igreja, bem-vindo. Ah, então eu tenho direito a tudo, pastor. Não, que é uma comunidade cristã. Aqui nós cremos em Cristo. Você é bem-vindo quantas vezes você quiser. Mas se você quiser ser um cristão, você precisa se adequar ao que Cristo determinou. Não tem para onde fugir. Ele te ama, Ele luta pela sua vida. Mas se você quer um casamento feliz, você tem que viver nos princípios dEle. Se você quer uma vida abençoada, você precisa viver nos princípios dEle. Pastor, mas tem religião que respeita eu viver minha vida do jeito que eu quiser? Tem, pode ir. Só não diga que Jesus não te deu oportunidade de viver a bênção dEle sobre a tua vida. Quem foge para uma religião que se adequa aos nossos pecados, nossas vontades, não quer Deus na vida, quer ser Deus da própria vida. Meus queridos, talvez você diga, pastor, eu conheci uma pessoa que não leva Deus a sério, vive uma vida assim, vive uma vida assado e tal, e Deus abençoa, e ele cresceu financeiramente. Ei, nunca se avalie pelo momento de alguém. O fim da história da gente é o que a gente construiu com Deus. Nunca se avalie pelo meio do caminho de ninguém. Pode estar com dinheiro, com saúde, com isso, com aquilo. Não quer dizer que está dentro do plano de Deus, que está sendo abençoado por Deus. Você não deve se avaliar por um momento, por uma fração de tempo da história de ninguém. Só pode ser abençoado quem anda com Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Será que você pode dizer que isso é uma verdade na sua vida? Até onde vai o seu amor por Jesus? Até onde? Entre o seu lazer, entre o seu trabalho, entre os seus desejos e Jesus, o que você escolhe? Muitos veneram o seu trabalho, veneram os seus ganhos financeiros, veneram o seu lazer. Alguns conseguem jogar tênis 20 vezes por semana, futebol 200 vezes por semana, mas não tem tempo para Deus, porque não querem ter intimidade com o Senhor. Ei! Quem tem Jesus como Senhor, abre mão das suas vontades, quer fazer a vontade de Deus, quer entender os propósitos de Deus. Jesus veio pelas vidas, pagou o preço. O nosso papel é mostrar Jesus pelo nosso testemunho. Você tem que ser firme. Pastor, a gente vive muita chacota hoje. Tem gente que pergunta, e aí, você vai acreditar que sexo só no casamento? É, sexo só no casamento. Ah, então você é bocoió. Uhum. Tem gente que vai perguntar, vem cá, você acredita na Bíblia, Adão, Eva, Jesus já voltar, nascimento virginal de Maria? Uhum, acredito. Ah, você então é bocoió? Então sou. Ah, mas a Bíblia diz que você tem que se sacrificar pela vida dos outros. E a gente às vezes sacrifica, as pessoas nem agradecem. Você é um bocoió. Tá bom, então sou um bocoió. Tá bom. Mas você tem que ler Bíblia, tem que orar, você tem que trabalhar para Jesus, e você ainda tem que dar oferta, dar dízimo, e você ainda tem que ajudar os outros, e você, em vez de viver para você, você tem que fazer isso tudo. Então você é um bobalhão. Então tá, um bobalhão.
Mas todo mundo acredita que a gente tem nossas regras, e a gente faz a nossa vida que a gente quiser, e a gente vive o sexo que quiser, e a pornografia que quiser, e os pecados que quiser, e o olho não viu, não tem problema, vamos pecar mesmo, e que eu posso ter o vício que eu quiser, a minha vida é meu problema, e tudo, e vocês discordam disso, então vocês são bocoió. Nós somos bocoió então. Aliás, se tu quiser tirar o domingo lá, tem uns 3.500 bocoió por culto lá, tudo feliz com Jesus. Se você quiser, você vai lá, você que é o esperto. Vai lá, tem um monte de bocoió lá, que a mulher pode ter a senha do celular dele, não precisa ficar pagando nada não, o cara fica tranquilo. Os bocoió pode pegar assim o celular, não precisa ficar apagando coisa não, os bocoió lá vivem em paz. Tem um monte de bocoió lá que não é dependente de droga, nem de bebida, nem nada não, pega um voo aqui de 16 horas lá para a Ásia, pode ir tranquilo, porque não fica desesperado, porque está sem droga não, isso é tudo bocoió. Você é esperto, que você toma um vinho de 50 mil, os bocoió pega 50 mil, ajuda quem não tem o que comer. Mas você é um esperto, que envergonha a sua mulher, entristece os seus filhos, e os bocoió estão lá tentando ser melhor. Ninguém lá é perfeito, mas estão tentando melhorar como marido, como mulher, para poder salvar os seus casamentos e cuidar dos seus filhos. Mas eles são bocoió, você é o esperto. Quem está entendendo? Nós não temos medo de afirmar a nossa fé. Nós não temos medo de afirmar nossos princípios. Nós não temos medo de falar o que pensamos, o que sentimos. Nós temos que ser cristãos. Cristãos são imitadores de Jesus. É preciso renunciar a tudo por Jesus. Quem tem que reinar na sua vida é Jesus, mas nós somos reizinhos que querem ser atendidos o tempo inteiro, que querem ser abençoados o tempo inteiro, que querem que tudo aconteça segundo a nossa vontade o tempo inteiro. Tem alguma coisa que tem que morrer na gente. Infelizmente, muitos negam a Jesus, sabem que hora? Na hora das dores. Eu estou aqui servindo a Deus, estou na igreja, cheio de luta. O cara lá corrupto, vagabundo lá, tem amante, não sei o que lá, tudo dá certo para ele. E a gente abandona a fé. Quanta criancice. Condicionamos a nossa fidelidade, a nossa vida a ir bem. Ei, se a sua vida não vai bem, faça a sua parte e confie no Senhor, mas para de negociar sua fé, porque alguma coisa deu errado. Isso não é maduro, isso não é atitude de discípulo, só de fã. O fã matou John Lennon, por isso que muita gente na igreja mata a sua fé, porque só é fã, não é discípulo. Em segundo lugar, antes de eu passar para o segundo lugar, deixa eu te falar uma coisa. Está faltando é temor. A nossa vida devia ser tão santa, que aonde a gente passasse, as pessoas ficassem com vergonha de pecar. Eu me lembro que eu jogava um futebol lá na BM, Associação Bosque Marapendi, eu morava ali, e volta e meia uma galera falava um palavrão, falava, foi mal aí pastor, eles soltavam outro palavrão, daqui a pouco, foi mal aí pastor. E o mais engraçado foi um dia que um falou um palavrão e o outro falou assim, cara, tem respeito para o pastor não? Ali eu era um jogador de futebol, dos bons, claro. Ali eu estava brincando com os amigos, mas eles entendiam a separação. Ei, as pessoas precisam respeitar a tua fé. As pessoas precisam respeitar os teus valores. Se isso não está acontecendo, você precisa mudar essa história. Em segundo lugar, quem é a pessoa que tem Jesus como Senhor? É a pessoa que está disposta ao sacrifício por Cristo, pois confia na recompensa. Só tem Jesus como Senhor quem está disposto ao sacrifício por Cristo, porque acredita na recompensa. No versículo 27, nós lemos assim: e quem não tomar a sua cruz
e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, se você não paga nenhum preço por Jesus, você não é discípulo. É a Bíblia que está dizendo. Se você vem, eu venho ao culto, eu participo do culto, eu dou até um dízimo, eu dou até uma oferta, de vez em quando eu ajudo alguma coisinha, mas você não paga um preço, você não vive um sacrifício, querido. Como é que pode Jesus carregar uma cruz pela via dolorosa, indo até o Calvário, morrendo daquela maneira humilhante, daquela maneira dolorosa? Como que pode ter 5 milhões de pessoas morrendo sem Jesus, e você olhar o sacrifício de Cristo e achar que você vai viver numa boa? Olha que é só vitória, minha vida é só vitória. Que só vitória? É muito sacrifício. Quando Deus falou comigo para ser pastor, eu falei para ele: pastor não. Ele falou: não, pastor sim. Foi pastor não, meu pai é pastor, você não. Por que não? Ah, não, porque não tem domingo para ele, envolve com o problema de todo mundo, é criticado o tempo inteiro, nunca presta, o cara não gostou, já fala que você mudou. Ah não, estou fora, irmão. Você pastor coisa nenhuma não. E Deus falou: vai ser assim, quem manda sou eu. Eu tentava tirar aquilo da minha cabeça, cada vez ficava mais forte. Sabe por quê? Porque eu, na minha imaturidade, eu olhava o sacrifício, não olhava a recompensa. Eu olhava as lutas, eu não olhava a recompensa. Sabe por que você é um covarde? Porque Deus fala para você fazer um monte de coisa, para você ligar para um monte de gente, para você fazer um monte de trabalho, para você abrir uma célula no seu trabalho, para você abrir uma célula na sua faculdade, para você abrir uma célula na sua casa, para você fazer a obra de Deus, e você é covarde, porque você não tem a força para fazer, porque você olha o sacrifício e você não tem visão sobre a recompensa. Você ainda não entendeu que o nosso Deus não é Deus de sacrifício, Ele é um Deus de sacrifício com recompensa. Eu não troco o que eu faço por nada desse mundo. Não tem ninguém mais realizado no que faz do que eu, amigo. Eu sou um homem feliz, completo. Por quê? Porque ser pastor é uma coisa honrosa, tremenda. Para mim é a profissão mais poderosa do universo, porque eu trabalho por uma coisa que é eterna e não apenas circunstancial. Eu não sabia onde ia chegar o ministério, mas eu sabia que eu tinha que obedecer. Eu não sabia se eu ia para a África como missionário. Eu estava disposto ao que Deus quisesse. Tanto que quando eu vim para cá, quem olha hoje fala: nossa, quase 50 mil membros na igreja. Mas eu vim para cá com 27 numa escola municipal, querido. Eu vim para cá para limpar a carteira, umas carteiras imundas, nojentas, num banheiro podre, de uma escola municipal aqui na Barra da Tijuca. Se você só olhar o sacrifício, você nunca vai saber o que é a recompensa. Se você não aceitar o que Deus está falando no seu coração, para que você faça pelo reino dEle, você nunca vai viver o que Ele tem para você de verdade. Um amigo meu missionário, ele foi para o sertão fazer um trabalho missionário. Quando ele voltou, ele me contou a seguinte história. Ele estava lá no culto, chegou uma senhora com umas 2 crianças lá, e aí o pastor da igreja falou: está vendo aquela senhora ali? Ela andou 30 quilômetros para vir no culto. Como assim? Não, porque ela não quer que os filhos dela cresçam sem Jesus. Então ela anda 30 quilômetros todo domingo para vir para cá para o culto. Ela pega uma garrafa PET, bota água, e ela pega um saco, bota farinha com os pedacinhos de carne seca, muito pouco, e ela vem com os meninos comendo aquela carne seca com a farinha, e toma água para dentro, dá aquele bate-entope, e ela vem para o culto. Ela sai cedinho de casa, e aí ela assiste o culto aqui. Quando acaba o culto, ela descansa um pouco com os meninos, pega a estrada de novo e vai para casa, já chega tardinho em casa. Eu falei: mas e o meu amigo falou: mas ela faz isso todo domingo? Ele falou: ela faz, porque ela falou que não tem prazer maior do que estar na casa do Senhor, e ela quer criar os filhos dela no caminho do Senhor, e que ela não vai abrir mão de fazer isso. E a gente tem carro, tem BRT, tem moto, tem Uber, tem táxi, e deve ter gente aí que tem até helicóptero.
Mas quando você botou suas coisas todas à disposição, fazendo uma luta para trazer a pessoa aqui na igreja, quando você sacrificou, se você tivesse sacrificado para servir a Deus, não tinha uma vaga para você sentar, você ia estar de pé intercedendo, talvez de joelho lá fora, os seus visitantes aqui dentro recebendo a salvação. Do lado de cada um de vocês, do lado de cada um, do lado de cada um, do lado de cada um de vocês, podia ter agora um visitante, trazido por você, com sacrifício, com amor, com dedicação, com paixão. Meus amados irmãos, Jesus é Senhor de quem paga o preço. As dificuldades nos ensinam o caminho da dependência. Quando você trabalha com dificuldade, com sacrifício, você vê que você não se basta, mas você não está lutando por uma coisa pessoal, você está lutando pelo reino, você aprende a depender de Deus. Muito do que eu aprendi sobre dependência de Deus e sobre fé foi por causa das lutas que eram maiores do que eu. Quando você se aventura a fazer um sacrifício pelas coisas de Deus, você atinge o sobrenatural, porque Deus sabe que você está fazendo alguma coisa que engrandece o nome dEle. Você quer tocar o sobrenatural? Faça alguma coisa para Deus. Será que você bate salva de palma para isso? Será que você está disposto a isso? O que mais agrada a Jesus? O que mais agrada a Jesus? O que Ele veio fazer na terra? Ele veio salvar pessoas da morte eterna. O que mais agrada a Jesus é você ajudar a transformar a vida de pessoas. Só é Senhor, Jesus só é Senhor daqueles que estão transformando vidas. Em terceiro e último lugar, quem é a pessoa que tem Jesus como Senhor? É a pessoa que entende a importância de procurar os planos do Senhor para cada área da vida. A gente tem mania de achar que a gente, quando vem na igreja, a gente vive os planos do Senhor na igreja, e ponto final. A gente segmenta tudo, mas o Senhor Jesus, Ele quer participar da tua vida em tudo. Ele quer participar de cada área da tua vida. Ele quer participar dos teus negócios, de cada venda que você tenta fazer. Ele quer participar de cada proposta que te fazem. Dá uma olhada aqui no versículo 28. No versículo 28, nós lemos assim, versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus fala para o pessoal: quem de vocês vai construir uma torre, primeiro não se planeja, para que você não comece a fazer a torre e fica lá aquele negócio todo feio lá, inacabado. Jesus está dizendo: ei, tudo que você for fazer na vida, você tem que ter um planejamento para acabar. O que ele estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, amigo: se você fizer alguma coisa na vida, está arriscado, sozinho, está arriscado você parar no meio do caminho. Mas se você fizer uma coisa sozinho, está arriscado até você concluir, e o resultado não te levar para onde você espera, e talvez até prejudicar a sua vida. Mas Jesus está dizendo: se eu participar do teu plano, tudo que você completar vai valer a pena. Jesus está dizendo: se eu participar da tua vida, quando você crescer, avançar, multiplicar, vai valer a pena. Ele está dizendo: me deixa participar, me deixa estar contigo. Senhor, eu queria falar contigo sobre uma venda que eu vou tentar fazer, mas eu acho que o Senhor não se importa com isso. Se importa sim. Lembra quando Daniel estava lá na Babilônia? 3 vezes ao dia, ele ia para o quarto dele. Chegava no quarto, ele falava com Deus. Eu imagino Daniel falando assim: Deus, e aí, como é que eu fui até agora? Foi de boa? As decisões que eu tomei foram acertadas? A forma que eu tratei as pessoas foi inteligente? Eu agradei o teu nome no que eu fiz? 3 vezes ao dia, Daniel, um homem importante, era um dos 3 presidentes da Babilônia. Mas 3 vezes ao dia ele parava para fazer uma avaliação.
diante do seu Deus e clamar ao seu Deus pela sua vida e sua intimidade com Deus. Ei, alguém chega e faz uma proposta para você, aqui, estou um negócio maneiro aqui para a gente investir, vamos junto, o que você tem que fazer? Irmão, não vou decidir nada na hora, preciso orar. Não, mas se não for agora eu vou chamar outro. Te chamei porque tu é meu camarada, falou isso, já sabe que é furada. Apelou desse jeito, já sabe, é armação. O cara não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. Amigo, estou vendendo meu carro aqui, custa 300 mil, vou vender para você por 150, só porque eu estou precisando fazer dinheiro rápido, pensei em te abençoar porque tu é brother. Tu é o cara. Cara, te agradeço aí a proposta, maravilhosa, eu vou ganhar 150 mil, legal, mas aqui, eu vou orar. Como assim tu vai orar, cara? Estou te dando quase de graça o carro. Pois é, mas tudo que eu faço na vida eu oro. Pastor, estou na maior febre do rato, querendo um namorado. Tá brabo, tá brabo, pastor. E aí? E aí que apareceu um cara lá na academia. Pensa num deus grego. O apelido dele é qual? Zeus. Pastor, cara é lindo demais, deu em cima de mim, pastor. Só pode ser de Deus. E ele me falou que ia sair comigo hoje. O que você falou para ele? Pastor, aceitei. Pois é, você devia ter falado para ele assim: deixa eu te falar uma coisa, para a gente começar a conversar, eu preciso orar. Se ele falar assim: que papo é esse de oração, mina? Quem lembra de separar da mina? Qual é? Falou qual é, mina, tu já pula fora. Só quer fazer que nem tubarão. Tubarão só morde, mas não gosta da carne humana. Tem um monte de gente para te morder, mas não gosta de você. Você tem que orar. Pastor, tem que arrumar uma manicure aqui no bairro. Ora. Como assim? Eu vou orar para arrumar uma manicure? Por que custa tu orar para tu arrumar uma manicure? Quem sabe tu não vai ganhar para Jesus essa manicure? No salão vai ter um avivamento, vai ter um derramar de Deus, vai cair todo mundo no espírito, sei lá. Sei lá. Você vai contratar uma empregada? Ora. Ora. Bota Deus nesse negócio. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Quem é que vai construir uma torre e não planeja antes, meu amigo? Só tem planejamento que dá certo com Deus. Planejamento teu vai furar uma hora. Você vai confiar na pessoa errada. Você vai uma hora pensar uma coisa que está errada. Você vai jogar o que você lutou 10 anos para ganhar fora no investimento burro, mas que te fizeram acreditar. Pastor, esse negócio funciona mesmo, de ter plano de Deus? Funciona. Então, eu vou pedir a Deus um plano da minha vida, meu planejamento estratégico até os meus 150 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não funciona assim. Como assim? Deus te dá o plano da próxima etapa. Tu tem que confiar para entrar. Durante a primeira etapa, Ele te dá a segunda. Pastor, prova na Bíblia. Tá bom, cara, tá bom, tá desconfiado, hein? Deus fala para Abraão: Abraão, está com que idade? 75. Quer ser pai de uma grande nação? Oh Deus, nem filho eu tenho, estou aí com a Sara aí, fazendo dever de casa geral, e nada. Deus fala para ele: sai da tua terra, do Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu vou te mostrar, que vou fazer de você uma grande nação. Deus não fala qual é a terra, Deus não fala como que vai ser, Deus não dá o prazo para isso acontecer, só fala: dá o primeiro passo, o resto eu revelo no caminho.
Lembra quando Neemias estava lá na Pérsia? Neemias está lá na Pérsia, exilado, mas está numa boa. Ele é o copeiro do rei, ele mora no palácio, ele come comida boa, com a mesma comida do rei. Ele tem uma moralzinha, ele é tipo um conselheiro do rei. Deus fala com ele: vai lá para Jerusalém, os muros da cidade estão destruídos, eu quero que você reconstrua. Aí Neemias não sabe como que vai ser, quanto tempo vai levar, se o povo vai apoiar. Ele não sabe nada. Como que é a condição real? Ninguém deu para ele um relatório dizendo: olha, tantos metros de muro quebrado aqui, tantos metros de portal quebrado ali. Não, Deus só fala para ele: vai. Ele vai. Lá Deus vai dando revelação, e ele vai fazendo cada etapa, e finalmente ele reconstrói os muros em 52 dias, e se torna o líder de um povo. Você lembra quando Davi foi enfrentar o Golias? Deus fala para ele: irmão, o cara está tirando onda com o povo de Deus aí, ó. Gigante filisteu, está falando besteira com o meu nome. Vai lá. Deus não falou para ele como que ele ia derrubar. Deus não falou para ele: cara, fica tranquilo que você vai dar uma pedrada no meio da testa, ele vai cair no chão, e depois você pega a espada e você corta o pescoço dele. Deus não falou como ia ser. Deus só falou: vai. Ele teve paz de que devia ir, e porque ele teve paz que devia ir, ele foi, e porque ele foi, ele deu a pedrada da história. O capacete tinha uma abertura só aqui na fronte, o único lugar aberto no capacete. Davi acerta uma pedrada no meio, o gigante bambeou, caiu no chão. Pastor, e aí ele caiu morto? Claro que não, com uma pedrada no gigante vai matar, cara. Davi vai lá e pega a espada e arranca o pescoço dele fora. Sabe por que muita coisa não dá certo na tua vida? Porque você não cortou o pescoço das coisas que atrapalham a tua fé. Você dá pedrada, mas você não corta a cabeça. Você negocia. Você dá uma pedrada hoje, mas amanhã você está perto de novo. Você dá uma pedrada hoje, mas amanhã você está conversando de novo. Você dá uma pedrada hoje, mas você vai perto de uma coisa que vai te tentar de novo. Você dá uma pedrada hoje, mas daqui a pouco você vai perto de gente que te impulsiona, te motiva a errar de novo. Você nunca corta o pescoço, só dá pedrada, meu amigo. Pedrada não mata. Tem que ser espada. O Senhor está dizendo para você hoje: ei, me deixa participar dos teus planos, me deixa cortar com você o pescoço do teu gigante, me deixa participar da tua história. Será que você hoje está entendendo a mensagem? Não adianta aceitar Jesus, meu filho. Essa conversa de aceitar Jesus pode ser balela, porque quem aceita Jesus como Salvador tem que querer o segundo passo, tê-lo como Salvador e Senhor. Se você só quer Ele como Salvador, desculpa, você não aceitou foi nada. Você achou legal o papo, você é fã. Mas Deus quer que você seja discípulo. Se eu pudesse, eu entrava dentro do teu peito agora e escrevia dentro do teu coração uma pergunta: fã ou discípulo? Se eu pudesse, eu rasgava teu peito agora, entrava no teu coração e escrevia essa pergunta, botava na tua mão uma caneta e falava: agora escreve no teu coração a verdade. Porque o que vai mudar o mundo não são os fãs que vêm a culto, que fala que é cristão, que fala que ama a Deus. O que vai mudar o mundo é a gente ser discípulo. Mais do que Salvador, Ele tem que ser nosso Senhor. E Ele só é Senhor daqueles que abrem mão de suas vontades. Ele só é Senhor daqueles que sacrificam porque acreditam na recompensa. Ele só é Senhor
daqueles que entendem que Deus não quer participar só da sua religiosidade, que Deus quer participar de cada plano da sua vida. Ei, Ele quer ser teu Senhor. Que essa seja a decisão do seu coração.